Olá, pessoal, tudo bem? Vamos continuar com o nosso projeto Foco na Aprovação. Espero que vocês estejam acompanhando todas as questões e os comentários que eu tenho feito aqui nas aulas, porque isso vai ser muito importante para vocês nas provas futuras que vocês fizerem, ok? Então vamos lá. Antes da gente começar a questão, eu quero explicar para vocês o assunto. E o assunto da nossa aula de hoje é sobre tecido sanguíneo. Bom, o que seria tecido sanguíneo? O sangue, ele é composto de duas partes, vamos dizer assim. O sangue ele é composto de plasma, e esse plasma seria água, sais minerais e algumas proteínas específicas, como por exemplo, anticorpos, que tem a ver com a defesa, fibrinogênio, que tem a ver com coagulação sanguínea, e tem também a albumina, ok? Então, o plasma é isso, água, sais minerais e algumas proteínas específicas. Já a outra parte do sangue são os elementos figurados, que são algumas células ou partes de células. Como assim? Vamos entrar agora nos elementos figurados do sangue. Quais são eles? Nós temos as hemácias, que são células responsáveis pelo transporte de oxigênio. As hemácias são células que têm o formato de conchinha, né? Elas são anucleadas. Então, se em alguma prova perguntar qual o tipo de célula que não tem núcleo, vocês vão marcar que são as hemácias. Por que elas têm esse formato de conchinha? Que é para facilitar o transporte de oxigênio para todo o seu corpo. E como essas células não têm núcleo, elas têm que ser repostas a cada 120 dias. Ou seja, essas células morrem, né, depois desse período e acabam liberando uma substância amarelada chamada de bilirrubina, que é uma substância tóxica, e como ela é tóxica, vai acabar sendo eliminada aí pelas fezes e pela urina. Justamente por isso que a nossa urina tem a cor amarelada, ok? As hemácias podem ser chamadas de eritrócitos. Tá aqui do lado, ó, eritrócitos. Cuidado com esse nome aqui. E também podem ser chamados de glóbulos vermelhos. Então, nós temos três nomes: hemácias, glóbulos vermelhos e eritrócitos. Tudo bem? São células anucleadas, elas não possuem núcleo. Segundo elemento figurado do sangue são as plaquetas. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar delas. Plaquetas não são células. Vou repetir. Plaqueta não é célula. Ela é pedaço de célula. Professora, qual que é o nome dessa célula que a plaqueta surge dela? Qual que é o nome dessa célula? Megacariócito. O que você precisa saber é que plaqueta não é célula. Ela é parte de uma célula que é chamada de megacariócito, ok? E as plaquetas, elas têm a função de fazer a coagulação sanguínea. Então, até agora, nós temos dois tipos de elementos figurados do sangue, que é a segunda parte que eu falei com vocês. As hemácias, que são os glóbulos vermelhos, e as plaquetas, que tem a ver com a coagulação sanguínea. Nós temos também células de defesa, chamadas de leucócitos. Leucócitos é o gênero, mas dentro desse gênero nós temos várias espécies de células de defesa que nós vamos falar daqui a pouquinho, ok? Então, quando a gente fala de leucócito, são glóbulos brancos, tem a ver com a nossa defesa. Tudo bem? Então, já que a gente começou a falar sobre hemácia, eu queria falar com vocês a respeito de alguns tipos de anemias que podem aparecer na prova. Bom, o que seria anemia? Primeiro, anemia é quando nós temos aí um prejuízo na hemoglobina, quando cai o número de hemoglobina. Professor, eu não lembro o que é hemoglobina. Hemoglobina é uma proteína que fica dentro das nossas hemácias. Hemácias são essas células que eu acabei de falar, são células do sangue, essas vermelhas aqui, que fazem o transporte de oxigênio. Então, se por acaso falta hemoglobina, falta essa proteína que está dentro da hemácia, consequentemente, nós vamos ter também uma redução no número de hemácias.
Só que anemias nós temos vários tipos. As mais cobradas são essas aqui que eu coloquei no nosso slide. A primeira é a anemia ferropriva. Já está no nome. Priva significa privação, privação de ferro na nossa alimentação. Então, quando o nosso corpo tem deficiência de ferro, você pode ter anemia, anemia ferropriva, por falta de ferro. Eu trouxe aqui uma imagem com algumas características da anemia ferropriva, só que eu quero destacar 2 pontos aqui. Primeiro, a falta de ar e segundo, a fraqueza. Se por acaso aparecer lá, o paciente está com sintomas como falta de ar e fraqueza, o que poderia ser? Vocês iriam marcar anemia ferropriva. Por quê? Porque a hemácia ela não tem a ver com o transporte de oxigênio no nosso corpo, com produção de energia. Ah, professor, o que hemácia tem a ver com produção de energia? É mais ou menos assim. Quando a gente inspira o oxigênio no nosso corpo, as hemácias são as primeiras a pegarem esse oxigênio. Então, elas estão lá nos nossos pulmões, porque tem vasos sanguíneos perto dos pulmões, elas ficam lá esperando o oxigênio entrar. E aí, quando o oxigênio entra, elas capturam esse oxigênio e vão para os nossos tecidos entregar esse oxigênio. Tudo bem? E aí, quando essas hemácias entregam esse oxigênio para as mais variadas células do nosso corpo, essas células dos tecidos podem usar esse oxigênio para fazer respiração celular. E qual que é a consequência da respiração celular? É produção de energia, produção de ATP. Então, por isso que o oxigênio está relacionado com a produção de energia. E quando a pessoa tem deficiência de oxigênio, a respiração celular dela fica um pouco prejudicada. O que ela vai ter? Falta de ar e fraqueza. Então, falta de ar e fraqueza são 2 sintomas da anemia ferropriva, ok? Uma observação que eu queria ressaltar é que nós temos diferenças de ferro. Como assim? Vamos supor que você esteja na sua casa e esteja com anemia ferropriva. Está com anemia por privação de ferro. E aí na sua casa não tem carne, você esqueceu de comprar por algum motivo, não tem carne vermelha, não tem. A única coisa que você tem ali que vai te beneficiar com relação à anemia é o feijão. Todo mundo sabe que o feijão é uma fonte de ferro, só que a carne vermelha é uma boa fonte de ferro. Tá, professor, e qual que é a diferença desses 2 tipos de ferro? O ferro que está no feijão é um ferro 3+, ou seja, é um ferro, coloquei aqui do lado, ó, ferro 3+. O ferro que está no feijão é um ferro de origem vegetal. Esse ferro do feijão, ele tem uma dificuldade de ser absorvido pelo nosso organismo. Então, a pessoa que come o ferro do feijão não vai ser tão eficiente para curar essa anemia ferropriva. A melhor escolha seria comer um pedaço de carne vermelha, porque tem um outro tipo de ferro na carne vermelha. Nós vamos ter lá o ferro 2+. O ferro 2+ da carne vermelha, o nosso corpo absorve bem melhor do que o ferro 3+. E aí, nessa situação que eu acabei de falar, você só tem o feijão. E aí, o que você faz? Você vai deixar de comer? Claro que não. Você come o feijão, que tem o ferro 3+, que tem uma dificuldade de ser absorvido pelo nosso organismo, só que depois que você come o feijão, você chupa uma laranja, come um pedaço de abacaxi, come uma fruta. Por quê? Porque as frutas têm vitamina C e essa vitamina C vai ser responsável por transformar aquele ferro ruim do feijão, que é um ferro 3+, em um ferro 2+. Ok? Então, resumindo aqui, o ferro ruim, ele é de origem vegetal, é o ferro 3+, e o ferro bom, vamos dizer assim, que é melhor absorvido pelo nosso corpo, é o ferro de origem animal, de fonte animal, ok? Continuando, falei aqui sobre a anemia ferropriva. Agora nós vamos falar um pouquinho da anemia falciforme. A anemia falciforme, ela já é genética. Essa anemia, gente, a pessoa pode comer o ferro que for, que não vai adiantar, é uma doença genética. E
E geralmente as questões de prova, elas abordam sobre o formato da hemácia nessa anemia falciforme. Quando a pessoa tem esse tipo de anemia, a hemácia dela não fica redondinha dessa forma, não. Ela fica com o formato de foice, bem fininho. Esse formato de foice, as provas costumam dizer que parece foice da morte. Então, a anemia falciforme, ela é genética, não tem nada a ver com ferro. O outro tipo de anemia que nós temos é a anemia perniciosa por falta de vitamina, que é a vitamina B12. Professora, desses 3 tipos de anemia, qual que é mais cobrado em prova? A anemia ferropriva, com certeza. Então, vamos dar uma atenção especial a ela, ok? Então, dos elementos figurados, a gente falou primeiro da hemácia. Agora nós vamos passar para o segundo elemento figurado, mas antes, isso é muito importante, ó. Vamos lá. Quando a gente tem uma deficiência de hemoglobina e, consequentemente, uma deficiência de hemácia, nós temos anemia. Mas, em contrapartida, quando nós temos um aumento na quantidade de hemácia, isso aqui é resultado de quê? Vamos lá. Vou dar um exemplo. Vamos supor que nós temos 2 atletas aqui. Nós temos o atleta A e o atleta B. O atleta A, que vai fazer uma competição, pode ser futebol, corrida, qualquer coisa. O atleta A, ele estudou biologia e ele aprendeu que quanto maior a altitude, quanto mais a gente vai subindo, tem pouco oxigênio, a quantidade de oxigênio ela fica diminuída, o ar fica rarefeito. E aí esse atleta A faz o quê? Ele sobe lá no alto das montanhas para quê? Ele sabe que lá tem uma baixa quantidade de oxigênio e o corpo dele vai precisar fazer alguma coisa para capturar o máximo de oxigênio para conseguir. E aí o que o corpo dele vai fazer? Vai produzir mais hemácias. E aí, quanto mais hemácias essa pessoa tem, maiores as chances de capturar o pouco de oxigênio que tem ali naquela atmosfera, ok? O atleta A, como ele subiu, né, foi para grandes altitudes, ele vai aumentar a quantidade de hemácias no corpo dele. E aí, quando ele descer para competir, ele vai estar em vantagem com relação ao atleta B, porque o atleta B ele não mudou de lugar, ele continuou treinando aqui embaixo, enquanto o A foi lá para cima. E aí o que acontece? Quando o atleta A ele desce para competir com o atleta B, ele vai ter mais hemácias, ou seja, quando eles forem competir, o atleta A, como ele tem mais hemácias, ele vai ter mais oxigênio no corpo dele na hora da competição, e quanto mais oxigênio no corpo, mais produção de energia ele vai ter em suas células e provavelmente ele deve ganhar aquela competição. Legal, né? E por questão de complementação do nosso conteúdo, eu trouxe aqui um esquema. Então, quando a pessoa vai para grandes altitudes, onde tem uma baixa quantidade de oxigênio, de onde que vai sair essa produção de hemácias? Primeiro, os rins dessa pessoa vai produzir um hormônio chamado de eritropoetina, e essa eritropoetina, também chamada de EPO, como está aqui na questão do lado, ó, que eu trouxe para representar, esse hormônio vai lá na medula óssea vermelha da pessoa estimular a produção de hemácias. E aí ele aumenta a sua quantidade de hemácias, ok? Aqui a questão fala o seguinte: a EPO, eritropoetina, que é produzido pelos rins, é um hormônio endógeno secretado pelos rins que influencia a maturação dos eritrócitos. Eritrócitos são as hemácias. Suas formas recombinantes, sintetizadas em laboratório, têm sido usadas por alguns atletas em esportes de resistência na busca por melhores resultados. Olha o que a questão falou, que esse EPO, esse hormônio que naturalmente é produzido pelos rins, ele é feito em laboratório. Olha isso. No entanto, a administração desse hormônio recombinante no esporte foi proibida pelo Comitê Olímpico e o seu uso considerado
doping. Isso foi proibido. Por quê? Porque esse hormônio ele pode oferecer mais vantagem para um do que para outro. E aí a pergunta fala assim: uma influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionada ao transporte de letra C, oxigênio, para aumento da produção de energia, de ATP. Então, quanto mais hemácias uma pessoa tem, mais ATP ela vai ter em seu corpo, ok? Próximo elemento figurado são as plaquetas, que tem a ver com a coagulação sanguínea. As plaquetas também são chamadas de trombócitos, mas o nome que aparece em prova é plaqueta mesmo. Bom, quando nós temos uma lesão no vaso sanguíneo, essa lesão libera substâncias inflamatórias e aí as plaquetas vão liberar outras substâncias. Percebam que aqui é uma cascata de reações e para isso nós vamos precisar do cálcio, que é um sal mineral. Então, por isso que nas aulas lá do primeiro ano eu falei, o cálcio ele é importante na coagulação sanguínea, né? Junto com as plaquetas, o que vai acontecer? Quando nós tivermos uma lesão no vaso sanguíneo, todas essas reações vão acontecer e no final nós vamos ter uma rede. Vamos supor que aqui esteja a lesão, tá? Aqui no final vai ser formada uma rede para poder segurar esse sangue, para prevenir hemorragias, e essa rede é formada por fibrina. É uma rede de fibrina para segurar o sangue e isso forma o coágulo, por isso que o nome é coagulação sanguínea. Quando a pessoa tem uma deficiência de plaquetas, nós vamos ter uma dengue hemorrágica, né? Vamos ter hemorragias e aí depois que passa essa hemorragia, a tendência é que aumente essa quantidade de plaquetas, ok? Então a gente vai ter um aumento na quantidade de plaquetas depois da hemorragia, tudo bem? Próximo elemento figurado são os leucócitos, células de defesa, também chamadas de glóbulos brancos, e aqui nós temos uma variedade de células. Então vamos lá, nós temos células como, por exemplo, os neutrófilos. Neutrófilos são células especialistas em capturar bactérias, então elas tentam comer as bactérias, ok? Só que tem uma observação aqui. Os neutrófilos, eles comem essas bactérias, eles vão fagocitar as bactérias. Só que eles vão fazer isso com qualquer bactéria que entrar no seu corpo, não é de uma bactéria específica, ok? Olha a diferença. Os monócitos, aqui embaixo, ó, percebam que eu coloquei a mesma imagem de forma proposital. Porque tem uma diferença. Enquanto os neutrófilos vão pegar qualquer tipo de bactéria que aparecer pela frente, os monócitos também vão capturar essas bactérias, só que são bactérias específicas. Mas de qualquer forma, tanto neutrófilo quanto monócito vão fazer a fagocitose de bactérias, ok? Próximo tipo de leucócito que nós temos é o eosinófilo. Eosinófilo é uma célula que vai atuar aí na defesa contra vermes e protozoários, ok? Então, se por exemplo a pessoa está com verme e foi fazendo o exame de sangue, se a quantidade de eosinófilo estiver alta, provavelmente ela vai estar com uma verminose, ok? Próximo, outro tipo de leucócito, nós temos os basófilos. Basófilos tem a ver com a questão de alergias. Então, se a pessoa fizer o exame de sangue e tiver com o número de basófilos alto, provavelmente ela vai estar tendo ali uma reação alérgica, algum tipo de alergia. E os linfócitos, eles são especialistas aí na captura de vírus, né? E também está relacionado ao câncer, ok? Então, resumindo, com relação aos leucócitos, se os leucócitos, de forma geral, tiverem com uma quantidade baixa, nós temos uma imunodeficiência. O melhor exemplo aqui nós temos é a AIDS, né? E se o número de leucócitos estiver alto, provavelmente nós vamos ter uma pessoa com infecção, ok?
Então vamos para a nossa questão, só que antes da questão vou te dar um macete. Isso aqui é para provas mais elaboradas, é mais para o pessoal que vai fazer medicina, concursos mais, provas mais concorridas, ok? Pessoal, se vocês virem uma palavra que tem no final penia, significa que a gente vai ter um número baixo de alguma coisa. Por exemplo, se eu falo eritropenia, eritro vem de eritrócitos. Eritrócitos são as hemácias, são os glóbulos vermelhos, aquelas que fazem o transporte de oxigênio. Se tem a palavra penia na frente, quer dizer que tem um baixo número de hemácias. Próximo exemplo. Trombocitopenia, trombo vem lá de plaqueta. Citopenia, penia, baixo número de plaquetas. Leucopenia, leuco vem de leucócitos, células de defesa ou glóbulos brancos, e penia está na frente, quer dizer que nós temos um baixo número de leucócitos. Em contrapartida, nós temos a palavra citose para representar quando o número de alguma coisa está alto. Por exemplo, eritrocitose, eritro vem de hemácias, citose, aumento do número de hemácias. Próximo, trombocitose, citose, aumento do número de plaquetas. E leucocitose, aumento do número de leucócitos, células de defesa. Então, isso aqui é um macete que eu trouxe para vocês. Agora sim, nós já podemos ir para a nossa questão. Bom, eu esqueci de tirar a resposta aqui, mas vamos lá. O quadro indica o resultado resumido de um exame de sangue de uma jovem de 23 anos. Então, aqui nós temos os tipos, células que nós temos, eritrócitos e leucócitos, porque plaqueta não é célula, é um pedaço de célula, ok? Então, vamos lá, nós temos aqui os valores de referência, o mínimo e máximo que você pode ter e os valores encontrados no exame dessa pessoa, no corpo dela. Com base nesses resultados, qual alteração fisiológica a jovem apresenta? Bom, eu já deixei a resposta aqui marcada, mas eu vou explicar para vocês o porquê. Bom, com relação aos eritrócitos são hemácias, glóbulos vermelhos. E vamos observar aqui se está tudo certinho no exame dela. O valor referência está aqui de 3,8 a 4,8 e ela está nessa faixa aqui de 4,63. Então, ela está com o número normal, não tem anemia. Próximo, plaquetas. De 150 mil a 400 mil é o valor referência e ela tem aqui 87. Opa, o número está bem abaixo, o número de plaquetas. Próximo, leucócitos totais, leucócitos. Valor referência 4,5 a 11 mil, ela está com valor aqui de 6,4, está dentro do padrão então. Então, ela está com problemas com relação às plaquetas. Bom, problema em plaquetas é problema com coagulação sanguínea. Então, por isso eu marquei que a nossa resposta é a letra A, dificuldade de coagulação sanguínea. Vamos ver os próximos, as próximas alternativas. A letra B fala diminuição da produção de anticorpos? Não, não tem nada a ver. Letra C, aumento dos processos infecciosos e alérgicos. Aqui ele colocam duas coisas diferentes. Processos infecciosos tem a ver com infecção, né, com alguns tipos de leucócitos, e tem alérgicos também, são células diferentes. Letra D, diminuição no transporte dos gases respiratórios. Isso aqui tem a ver com as hemácias, com os eritrócitos, que não tem a ver com a questão. Aumento da probabilidade de formação de coágulo no sangue, também não. Então, é a letra A, dificuldade de coagulação sanguínea. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, mande pelo WhatsApp, que a gente conversa melhor sobre a questão. Bons estudos e até a próxima aula.